Olá, me chamo João Victor, sou aluno do programa de pós-graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados. Essa é a disciplina de Ciências e Tecnologia dos Materiais ministrada pela professora doutora Lara Fernandes. Nesse seminário avaliativo, o tema será Aplicação Tecnológica para Materiais Amorfos, Vidros Metálicos. Alguns subtemas serão necessários e assim foram divididos durante toda a apresentação. Iremos iniciar pelos materiais amorfos para ter uma pequena delimitação sobre o que são esses materiais. Em seguida, viemos com a definição de vidro metálico, seguido de história de como ele se desenvolveu e como ele foi estudado. Estudaremos também a estrutura desse material, seguido de propriedades desse material, tanto químicas como físicas, e finalizaremos com as principais técnicas de caracterização e sua aplicação atual. Então, para entendermos melhor o que é o vidro metálico, nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que é o metal amorfo? Que também aí é nosso querido vidro metálico e a gente vai ver aí na sequência. Mas para isso temos que ter uma boa noção o que são os sólidos cristalinos e os sólidos amorfos. E para isso a gente começa instigando nossa mente, voltando aí um pouquinho no nosso material. Então, quando um líquido é resfriado abaixo de sua temperatura de fusão, inicia-se um processo de nucleação dos átomos. É como se fosse um processo de organização, que se posicionam de modo a formar uma estrutura ordenada que se repete por todo o volume do material. O sólido assim formado é chamado de cristal. Esse processo é o que geralmente ocorre em metais ou ligas metálicas que são resfriados desde o seu estado líquido. Entretanto, segundo alguns estudos, descobriu-se que, sob certas condições, é possível a obtenção de ligas metálicas a partir do estado líquido, cujos átomos, ao invés de se agruparem ordenadamente, formando aquele agrupamento atômico bem organizado, fazem de modo aleatório. Esse sólido assim formado recebe a denominação de vidros. Diferente dos sólidos cristalinos, os vidros não apresentam ordenamento espacial periódico de seus átomos, ou seja, sua estrutura é amorfa, sem nenhuma forma ali possível de se estruturar de forma organizada. Um metal amorfo, assim como vamos ver durante todo esse processo, é um metal com uma estrutura atômica desordenada, em contraste com a maioria dos metais, que possuem uma estrutura muito bem regular, muito bem organizada. Estudos indicam que metais amorfos podem ser mais que o dobro da resistência do metal normal e são ideais para armaduras militares, por exemplo, pensando já nesse processo de obtenção de novos materiais. Por serem mais resistentes do que o metal normal e são ideais assim porque também tem uma constante leveza. Devido à sua estrutura desordenada, ele também é mais resistente à corrosão e ao desgaste. Assim fica fácil de entender também sobre o processo de aquisição de novos materiais e quão importante eles se tornam para a evolução de nossa sociedade. Imagine só, desde a evolução dos materiais, do tempo da Idade da Pedra até o que a gente tem hoje. Essa grade polimérica, essa nova aquisição de nanofibras, vem de uma cultura, desenvolvimento tecnológico. Então, essas peças metálicas são feitas majoritariamente de elementos metálicos, por meio de ligações predominantemente metálicas. Os átomos nos metais se encontram em uma rede cristalina com ordem translacional de longo alcance. Aquela rede de organização se encontra assim. Os vidros tradicionais são sólidos, líquidos congelados, como se eles estivessem ali inertes, esses líquidos inertes. E tem uma estrutura tridimensional aleatória. E envolve ligação iônica e covalente e por algumas vezes até interações de Van der Waals. A diferença atômica e as formas de ligações químicas constituem a base de contraste das propriedades de metais e vidros tradicionais. O fato é que esses metais, essa liga metálica, assim digamos, esse desenvolvimento metálico, também é chamado de vidro metálico, assim como intitulado no tema desse seminário.
Por quê? Uma maneira de fabricar metais amorfos é semelhante ao processo de fabricar vidros, mas usando metal ao invés da sílica. O resfriamento rápido impede que o material se cristalize como o metal típico, fornecendo assim uma estrutura desordenada, amorfa. Daí o nome também é material amorfo, como a gente já vem tratando nesse seminário. Ainda assim, como os vidros, os sólidos amorfos ou o vidro metálico, que não possuem o mesmo arranjo estrutural periódico como um cristal, apresenta aspectos estruturais característicos de relação de primeira vizinhança ou ordem de pequeno s de distância. E essas condições os classificam como amorfo, apresentando assim características peculiares, além de alta resistência mecânica, acima de 2 GPa. Também apresenta alta elasticidade, cerca de 2%, enquanto os materiais cristalinos geralmente apresentam elasticidade menor que 1%. Eles também se destacam por sua alta resistência ao desgaste de corrosão, elevada tensão de escoamento e tenacidade à fratura. Mas nós vamos tratar isso mais à frente, quando nós estivermos vendo as propriedades químicas e físicas. Os metais amorfos foram criados pela primeira vez na Bélgica por Paul Dues em 1957. Dues criou o metal amorfo resfriando uma liga de gold silicon ou silício de ouro de um estado líquido em menos de uma fração de segundo. Ou seja, essa taxa de resfriamento tinha que exceder 1.000.000 de graus Kelvin por segundo. E aí a gente tem uma noção que o resfriamento desse material ele tem que ser muito rápido. Por quê? Ele tinha que percorrer milésimos de segundos. E é isso que faz com que ele seja impedido de cristalizar. Ou seja, o metal ele não vai cristalizar se ele for resfriado de uma forma muito rápida, fornecendo assim uma estrutura amorfa. No início, quando tiveram esses primeiros experimentos, as formas de metais amorfos eram limitadas, eram conseguidos em poucas quantidades, assim digamos, consistindo em pequenas fitas, folhas, fios. Essa restrição foi imposta assim pela necessidade de uma taxa de resfriamento mais rápida. E isso era meio que burlado porque os equipamentos da época eram muito escassos assim para efetuar esse tipo de experimento. Porém, o metal amorfo adequado para comercialização, assim digamos, que seria aceito em termos de qualidade, foi fabricado pela primeira vez em 1976 por Graham e Liebman. Eles usaram uma roda giratória super resfriada para criar grande quantidade de metal amorfo adequado para transformadores de distribuição de energia de baixa perda, comercializados sob o nome de Mad-Glass. O metal amorfo pode ser rapidamente magnetizado ou desmagnetizado, resultando assim em uma economia muito elevada de energia durante os processos que ele é utilizado, quando ele é utilizado principalmente aí na rede elétrica. 70% a 80% menos energia é consumido por transformadores de metais amorfos, reduzindo a emissão de CO2, por exemplo, na camada de ozônio e economizando energia. Hoje, esses transformadores de metais amorfos são amplamente utilizados, principalmente na Índia e na China, onde foram utilizados para reduzir o excesso de emissão de gases no efeito estufa. E ao longo dos anos 80, cientistas de materiais experimentaram diversas ligas distintas para diminuir a taxa de resfriamento necessário para a criação de metais amorfos. Ou seja, eles estudavam a melhoria desse material para conseguir diminuir ainda mais essa taxa de resfriamento e, quem sabe, mudar aí essa estrutura para mais amorfo. E foi nesses mesmos anos 80 que o lingote vítreo, assim digamos, de 5 milímetros de diâmetro foram produzidos a partir de liga de 50% de paládio, 22,5% de chumbo e 22,5% de antimônio, por um ataque de superfície seguido por ciclos de aquecimento e resfriamento, usando fluxo de óxido de boro, e a espessura alcançável foi aumentada para 1 centímetro, ou seja, eles conseguiram expandir um pouco mais ainda o que era conseguido.
Nos anos 90, no entanto, novas ligas foram desenvolvidas com sucesso, formando vidros com taxa de resfriamento tão baixa quanto 1 Kelvin por segundo, o que era o mais desejado e o que é mais utilizado, assim, digamos. Eles conseguiram reduzir a taxa de resfriamento crítico em centenas de kelvins por segundo para apenas Kelvin por segundo, tornando a fabricação dos vidros metálicos a granel muito mais viável. Porém, só agora em 2004, assim digamos, em novas pesquisas evoluindo ainda aqui para 2016, assim digamos, os pesquisadores conseguiram o ácido amorfo a granel, abrindo grande caminho para a comercialização mais ampla desse material, que a gente consegue observar que tem grande impacto econômico e ambiental. Mesmo com os estudos advindos de vários tempos desde 1960 até hoje, 1960 foi quando elas foram descobertas, as ligas amorfas, até hoje a formação desse material ainda causa intriga nos cientistas. Por quê? Os motivos pelos quais algumas ligas podem ser facilmente amorfizadas, enquanto outras não podem, não é claramente conhecido. Assim, não há teoria universal para predizer a habilidade de formação vítrea em um sistema metálico. Então fica difícil compreender um pouco mais sobre como essa estrutura tem seu funcionamento de formação, além do que a gente já traz sobre o resfriamento rápido, que foi a parte-chave do desenvolvimento desse material. Segundo Hirata e colaboradores, materiais amorfos não possuem nenhuma simetria translacional e rotacional abaixo da nanoescala por causa do arranjo atômico desordenado. Quando eles citam isso, é possível dizer que é muito difícil caracterizar experimentalmente as estruturas através de técnicas convencionais, seja ela de imagem, difração, espectrometria. Fica muito difícil fazer análise dessas amostras, mesmo com a evolução e alguns modelos propostos nos últimos 50 anos. Então, dentro desse estudo da formação, da, digamos, morfologia, entre aspas, ainda é um desafio muito grande conhecer essa estrutura, principalmente por conta de 2 pontos. Primeiro, construir uma estrutura amorfa tridimensional realista utilizando ferramentas experimentais ou computacionais ainda é muito complicado, assim como efetivamente caracterizar uma dada estrutura amorfa e extrair características chaves dessa estrutura relevante para a formação vítrea e propriedades. Ou seja, se a gente não tem uma base dessa estrutura, fica difícil montar um padrão de estudo para elas. Para os vidros metálicos, a reconstrução direta da estrutura 3D local é muito difícil. Algumas técnicas experimentais podem ser utilizadas para extrair algumas informações estáticas sobre essa estrutura vítrea média, porém nada muito bem fundamentado sobre esse material. Daqui a gente reforça algumas propriedades que a gente já viu e discute um pouco mais. A primeira parte a gente vai ver as propriedades químicas desse material. Como são constituídos por elementos metálicos, os metais amorfos são ligados entre si por ligações metálicas e, portanto, apresentam elevada condutividade elétrica e térmica, bem como são ductíveis. Os materiais amorfos não são transparentes como os vidros à base de óxidos e nem muito menos assim, são frágeis. Geralmente mostra qualidades particulares como facilidade de magnetização, elevada dureza, alta tenacidade, resistência à corrosão e muito boa a expansão térmica reduzida. Também é importante salientar que, como em relação a essas propriedades químicas, é importante destacar que há a inserção de efeitos estruturais como contorno de grãos, discordância, precipitados e segregação, resultando assim em um material de comportamento químico bastante diferenciado sobre referência, assim digamos, aos materiais cristalinos. Quando constituídos por elementos adequados, como cromo, os metais
vítreos, assim digamos, ou os vidros metálicos, apresentam resistência de corrosão ideal. Dentre as possíveis aplicações dos metais vidros com relação às características químicas, pode destacar para uso em lâminas de barbear, cutelaria, bioimplantes, eletrodos para células eletrolíticas e vasos de reatores químicos. Seguindo então, a gente tem também uma característica importante que seria a resistividade elétrica de um material está relacionado à desordem de seus átomos, isso é base. Então, em metais vítreos ou vidros metálicos, esse parâmetro é muito elevado quando comparado aos cristalinos e pouco dependente da temperatura, o que é fator muito importante. Ou seja, esse material exibe baixo valor de coeficiente de variação de resistividade com a temperatura, podendo ser usado como resistência elétrica de precisão ou ainda como sensores de campo magnético. Eles também apresentam, assim digamos, e já entrando em propriedades físicas, propriedades mecânicas bastante interessantes, como elevada resistência mecânica, a qual pode chegar e aproximar do valor teórico de monocristais sem discordância, podendo ser empregados como elemento de reforço em concreto, plástico ou borracha. A tensão de resistência à fadiga também é um fenômeno que ocorre devido às tensões cíclicas menores que a tensão máxima do material e causa falhas catastróficas, diminuindo com o aumento de temperatura nos materiais cristalinos. Observam-se que não há alterações significativas no crescimento de fissuras por fadigas nesses materiais, ou seja, nos vidros metálicos. Como é possível observar nesse gráfico? Seguindo então, a gente tem que as estruturas amorfas apresentam um arranjo estrutural que não exibe as mesmas imperfeições observadas em materiais cristalinos. Assim, os mecanismos de deformação plásticas em cristalinos não são observados nos vidros metálicos, fazendo um complemento à lâmina anterior. A elasticidade do material é maior porque ele não possui planos de deslizamentos ou defeitos lineares. A deformação persiste mesmo com a aplicação de elevadas tensões porque os átomos deslizam uns sobre os outros. Isso confere aos vidros metálicos maior resistência mecânica e menor módulo de Young do que ligas cristalinas. Por isso, essa maior eficiência do que quando comparados às ligas cristalinas. É importante falar também que possui alta permeabilidade magnética e alta resistividade elétrica em relação aos cristalinos. Eles podem ser utilizados na fabricação de transformadores elétricos, cabeçotes de gravadores e transdutores magnéticos. O baixo campo coercitivo é um ponto também a salientar, e alta permeabilidade são propriedades magnéticas que alguns vidros metálicos possuem. Isso só é possível devido à redução na anisotropia da energia magnética. Além disso, a desordem estrutural também trouxe um aumento na resistividade elétrica, possibilitando a operação de maior frequência. E aí a gente entra nas principais formas de caracterização desse material. A primeira seria a caracterização estrutural com DRX. Os materiais sólidos podem ser classificados conforme o arranjo estrutural em um átomo que constitui esse ordenado, assim digamos, e ele pode ser analisado por essa técnica. Outra técnica seria a caracterização morfológica por microscopia, que algumas propriedades materiais podem ser influenciadas por defeitos que a amostra contenha. Espectroscopia por dispersão de energia de raio-x, é uma técnica de análise de elementos químicos através do processo de microanálise no raio-x. E por fim, a gente tem a técnica de ultramicrodureza, que também é muito bem analisada em relação aos materiais. Por fim, a gente tem nessa lâmina alguns campos de aplicação,
como potência elétrica, assim digamos, e isso foi muito bem fundamentado nas lâminas anteriores, núcleos magnéticos e componentes indutivos, transdutores e sensores, blindagem magnética e maquinaria. São alguns pontos onde os vidros metálicos eles podem ser utilizados. É um material coringa, assim digamos, eles podem ser utilizados em diversas áreas da indústria, assim digamos da fase clínica também. Os materiais em si, eles possibilitam a evolução de toda uma sociedade. Então, quanto melhor for esses materiais, menos gastos econômicos, ambientais a gente também vai ter, fazendo assim quase que como uma cultura cíclica de economia, né? Seria quase como uma economia circular funcionando com a evolução dos materiais, e não seria diferente com o vidro metálico. Agradeço a atenção e espero que tenham gostado do vídeo e de todo o material disponível.